dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de ciência. Então, olha só, páginas 4 a 10, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo e páginas 11 e 12, tá? Vamos revisar esse conteúdo porque nós falamos muito, nós falamos em vírus, em bactérias e fungos, e é um conteúdo bem complexo, assim, bem complexo, que precisamos estar revendo novamente isso para que fique bem assimilado essa aprendizagem, tá? Então vamos lá. O microscópio é um dos equipamentos mais utilizados para observar micro-organismos, tá? Modelos como o apresentado ao lado podem aumentar a imagem até 1000 vezes. Olha, vamos revisar o que estudamos até aqui. Venham comigo. Bactérias, tá? Então, na sua página 6, tem sobre bactérias. Olha só, elas podem habitar praticamente todos os ambientes. Elas desempenham um papel importante nos ambientes onde vivem. Decomposição. Pequenas partes da bactéria são consideradas patogênicas. Então, o que é patogênicas? Capacidade de reproduzir doenças nos seres vivos. Inflamação de garganta, por exemplo, uma inflamação de garganta. Os fungos, nós vimos os fungos nas páginas 6 e 7. Olha só, existem alguns fungos unicelulares que possuem apenas uma célula, como as leveduras. Outros pluricelulares que possuem diversas células, como os fungos e mofos. Alguns fungos são importantes para o ambiente de decomposição. Tem fungos que provocam doenças nos seres vivos. Olha só, daí nós temos aqui a micose na pele, causada por fungos, unhas no pé, com micose causadas por fungos, e temos aqui as leveduras, que são exemplos de fungos unicelulares, imagem ampliadas em 50.000 vezes, o pão estragado, com formação de um agrupamento de mofo, que são fungos pluricelulares. Ó, células, o que são células? São unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, elas carregam a informação genética de um organismo, tá? Então, falamos sobre bactérias e falamos sobre fungos, dessa revisão nossa aqui. Continuando, vamos falar um pouquinho de protozoários na página 8. Protozoários são micro-organismos, tá? Olha só, unicelulares que possuem uma única célula, que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, ou úmidos, né? Então, ó, sempre no ambiente que tenha água, porque a umidade tem água. Aquáticos, água. Daí temos aqui cupins se alimentando de madeira, protozoário que vive no intestino dos cupins. Então, ó, exemplo, a presença dos protozoários no intestino dos cupins promove a digestão da madeira, o que é benéfico para os cupins e torna abrigo e alimento para os protozoários, tá? Então, vimos aqui, protozoários são micro-organismos unicelulares que possuem uma única célula. E eles vivem em ambientes úmidos, tá? Terrestres, úmidos ou aquáticos. A microalgas na página 9. Olha só, o que são as microalgas? Olha a fotossíntese aqui, tá? As microalgas, ou também algas unicelulares com uma única célula, são micro-organismos, tá? Micro-organismo, seres vivos com tamanhos bem minúsculos, pequenos, que só podem ser visualizados por microscópio, que vivem em ambientes aquáticos também. Olha aí, eles possuem a capacidade de realizar a fotossíntese, tá? Então, a microalgas, ou também algas unicelulares, são micro-organismos minúsculos, tá? Que vivem em ambientes aquáticos e podem ser vistos que, ó, com a capacidade do microscópio e tem a capacidade de realizar a fotossíntese. Falamos muito sobre fotossíntese. Os líquens, na página 9. Encontrados geralmente em troncos de árvores ou rochas, tá? Serve de suporte para as plantas. A presença dos líquens no ambiente indica que o ar está limpo. Então, olha só lá, tá? Foi onde falamos sobre esses exemplos aí, ó.
tá? Os exemplos de líquens aí, tá bom? O vírus não são formados por células. Então, olha só, vírus não são formados por células. São menores que as bactérias ou outras células, tá? Dependem de outros seres vivos para se reproduzirem. Parasitas. Parasitas são seres que vivem em função de outros. Eles podem ser internos ou externos. Além disso, há parasitas que não interferem no ciclo de vida de seu hospedeiro, enquanto outros causam doenças e são extremamente prejudiciais para nossos organismos, tá? Para esses organismos, tá? Causam doenças nos seres vivos. Sim, tá? Então, olha só, vírus. Quando estão soltos no ambiente, ou seja, fora das células dos seres vivos, os vírus permanecem inativos, não se reproduzem nem realizam qualquer atividade. Tá? É uma observação que tem na apostila da prof. Estou falando para vocês. Por essa razão, muitos cientistas consideram que os vírus não são seres vivos. Tá? Depois, embaixo desse desenho aqui, ó, tinha assim, na página 10. Ao encontrar uma célula que consiga invadir, o vírus entra. Então, olha só, é isso que acontece. Ao encontrar uma célula que consiga invadir, o vírus entra e consegue se reproduzir. Ele se multiplica, tá? Utilizando as estruturas das células que foi invadida. Então, ele entra na célula e ele se multiplica. Olha só, em muitos casos, a célula invadida acaba se rompendo com a quantidade de vírus em seu interior. Como consequência, o corpo desse ser vivo, fica doente. Então, ele entra na célula e se multiplica e o corpo fica doente, porque ele invade o quê? Como consequência, ele invade o interior do corpo do ser vivo, adoecendo, tá bom? Aqui, na página 11, vamos lá na nossa página 11. Uso de micro-organismos pelos seres vivos. Olha só, tá? Quando falamos em micro-organismos, é comum pensar nas doenças que eles podem causar, mas poucas espécies fazem mal aos seres humanos, tá? Neste momento, pode grifar o que a prof. leu. Neste momento, vamos conhecer relações que os seres humanos podem estabelecer com os micro-organismos, os quais, em geral, são positivas, uma vez que esses seres vivos participam de processos que ocorrem na natureza e no corpo e podem ser usados na indústria para a elaboração de diversos produtos do nosso dia a dia. Então, olha só, alimentos e bebidas. Os lactobacilos, quando a gente toma Yakult, né, no Yakult, no chamito, fala os lactobacilos vivos. Vamos ver aqui então agora. Olha só, os lactobacilos são um tipo de bactéria que consome açúcares do leite para obter energia por meio de um processo chamado fermentação. Então, grifa isso. Os lactobacilos são um tipo de bactéria que consome açúcares do leite para obter energia por meio de um processo chamado fermentação. Como consequência, o leite azeda, estraga e forma a coalhada, que é o ingrediente principal para fabricar queijos e iogurtes, tá? Para a fabricação de certos queijos, além do uso de bactérias, também são utilizados determinados fungos que alteram seu sabor. Isso é verdade. Olha aqui, tem vários, ó, uma diversidade de queijos. Olha aqui, ó, e sabores, né? Para a fabricação de certos queijos, além do uso de bactérias, também são utilizados determinados fungos que alteram seu sabor, sua textura e até mesmo sua cor. Por exemplo, no preparo do queijo gorgonzola, originário da Itália, são adicionados fungos que fazem com que a massa do queijo tenha pontos verdes azulados, que dão sabor especial e deixam com aparência cremosa,
tá? Alimentos e bebidas produzidos pela ação de bactérias conhecidas como lactobacilos, aqui, ó, tá? A imagem está na sua página 11. Os fungos unicelulares, conhecidos unicelulares com uma única célula, conhecidos como leveduras, são muito utilizados na fabricação de pães. Ao serem adicionadas na massa do pão, as leveduras que se alimentam do açúcar dos ingredientes e liberam gás carbônico por meio da fermentação. É esse gás que faz a massa crescer e ficar macia. Olha isso, gente. Essas leveduras são comumente conhecidas como fermento biológico. Esse fermento, né? Como se liberasse um gás ali e o pão cresce, né? A adição de leveduras na massa do pão permite que ele cresça e fique macio, tá? Então, ó, ao introduzir os fungos unicelulares, conhecido como leveduras, faz o quê? Com que a massa do pão permita que ele cresça e fique macio. Essas leveduras são conhecidas como fermento biológico. Ah, mas não causa mal? Não, porque tudo tem um processo, ó, tá bom? Os micro-organismos ingeridos como alimentos, na nossa página 12. Especialmente os presentes no leite, olha lá, e em seus derivados, geralmente contribuem para o melhor funcionamento do nosso organismo, ajudando no aproveitamento de nutrientes e na resistência de algumas doenças, tá? Um organismo bem alimentado e nutrido tem mais condições de combater micro-organismos causados de doenças. Olha aqui, deixa eu comentar uma coisa. Ó, no nosso intestino contém grande quantidade de micro-organismos, comumente conhecidos como flora intestinal ou flora microbiana. Isso que eu estou lendo são observações que vêm na apostila da prof, que eu gosto de estar passando para vocês também, tá? É assim, tipo umas curiosidades e eu vou passar. Ó, quando uma pessoa doente apresenta diarreia, por exemplo, ó, preste atenção. É usual o médico recomendar o uso de medicamento para repor essa flora intestinal, indicando sua importância para o bom funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo. Reforçar aos alunos, olha só, para vocês, dos exemplos dados neste tópico, tá? Neste tópico aqui que eu estou falando, tá? De micro-organismos benéficos ou que não causam prejuízos ao nosso organismo, que são esses que nós estamos falando, fermento biológico, os lactobacilos, tá bom? Então, é isso que a apostila trouxe para mim, para estar passando para vocês, que exemplos dados nesses tópicos aqui, tá? São micro-organismos que são benéficos e não causam prejuízos ao nosso organismo, tá bom? Então, o desafio. Você já sabe que o fermento biológico, levedura, é o que faz a massa do pão crescer, né? Ele libera um gás lá, um gás carbônico que faz com que isso cresça. Nós vimos aqui, olha aqui, ó. Os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são muito utilizados na fabricação de pães. Ao serem adicionados na massa do pão, as leveduras, tá? Que são fungos unicelulares, liberam gás carbônico por meio da fermentação. É esse gás que faz a massa crescer e ficar macia, e é conhecido como fermento biológico, essas leveduras. Foi o que eu acabei de explicar ali. Não causam mal, não causa prejuízo ao nosso organismo, tá bom? Você sabia que o fermento biológico levedura é o que mais faz, ah lá, é o que faz a massa do pão crescer? Mas você sabia que existe mais um tipo de fermento? Além do fermento biológico formado pelas leveduras, existe outro tipo chamado de fermento químico. Então, nós temos fermento biológico e fermento químico, tá? Grifa aí ou anota aí no cantinho. Fermento biológico e fermento químico. Qual será a diferença entre eles? Converse com alguém da sua família
ou com algum vizinho, ou com a vovó, com o vovô, para tentar responder essa questão. Se necessário, faça uma breve pesquisa. Olha só, vamos fazer aqui esse jogo rápido, na página 12. Com base no que aprendeu até o momento, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Olha aqui, antes de fazer, eu vou falar mais uma coisinha. Ó, lactobacilos são um tipo de bactéria utilizada na fabricação de queijo e iogurtes. Vamos rever isso que eu estou falando para responder aqui. Leveduras são um tipo de fungo utilizado na produção de pão. Então, você tem que saber, lactobacilos são um tipo de bactéria utilizada na fabricação de queijos e iogurte que não causam mal ao nosso organismo. Leveduras são um tipo de fungo utilizado na produção do pão que não causa mal ao nosso organismo. São benéficos, tá? Com base no que você aprendeu até o momento, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Líquens são formados por microalgas e fungos? Verdadeiro. Microalgas realizam fotossíntese e formam base das cadeias alimentares aquáticas? Verdadeiros, nós vimos que elas realizam a fotossíntese. Lactobacilos são um tipo de fungo utilizado na fabricação de queijo e iogurte? São? Falso. Por quê? Porque ele é, são um tipo de fungo utilizado na fabricação de queijo e iogurte? Olha aí, quando nós vimos lá sobre o queijo e iogurte, tá? Para a fabricação de queijo, certos queijos, além do uso de bactérias, olha, também são utilizados determinados fungos, tá? Então, olha só, é isso que está confirmando a nossa resposta, tá bom? Leveduras são um tipo de bactéria utilizada na fabricação do pão? Falso. Olha só, tá? Então, olha só, leveduras, deixa eu achar aqui. Quando falou do pão, os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são muito utilizados na fabricação. Ele não é um tipo de bactéria, é um tipo de fungo, tá? Então, são pequenos detalhes aí na perguntinha, aí na frase, que nós temos que observar, porque leveduras não é um tipo de bactéria, é um tipo de fungo. E você pode observar isso na página 11, tá bom? Então, esse foi o jogo rápido. Ficou verdadeiro, líquidos são formados por microalgas e alguns fungos. Verdadeira, microalgas realizam fotossíntese e formam base das cadeias alimentares aquáticas. Falso, lactobacilos são um tipo de fungo utilizado na fabricação de queijos e iogurte. Falso. Letra a F, falsa também aqui, leveduras não são um tipo de bactéria utilizada na produção do pão, tá bom? Aqui, biocombustíveis, página 12. Os combustíveis, grifa, tá? O Brasil é um dos maiores produtores do etanol, do álcool. Os combustíveis são importantes para muitas atividades humanas, especialmente aquelas relacionadas ao uso de motores, como transportes, carros e ônibus. Temos que abastecer, tá? E nas produções das indústrias, das máquinas também. Uma das principais fontes de combustíveis do mundo é o petróleo, por meio do qual se produz a gasolina, o diesel, entre outros itens, tá bom? Então, grife isso daí. Os biocombustíveis normalmente são produzidos com base em produtos de origem vegetal, tá? Como a cana-de-açúcar, a soja e o milho. A sua fabricação envolve a participação de micro-organismos. Um dos biocombustíveis mais utilizados no Brasil é o etanol, álcool, usado como combustível, álcool para carro, né? Olha lá, usado como combustível de automóveis, por exemplo, chamamos de etanol, que é diferente do álcool comum aí, tá? Então, olha só, é aquele que abastece o nosso carro, tá? Ele é produzido por meio de fermentação
da cana-de-açúcar, por leveduras, o mesmo tipo de fungo utilizado como fermento de pães, tá? Então, aqui, ó, o biocombustíveis, ele está na nossa página 12, tá bom? Então, é isso. E temos que saber que o Brasil é um dos maiores produtores de etanol, tá? Muito importante saber isso também. Grife esse primeiro parágrafo. Você tem que saber que os biocombustíveis são produzidos com base em produtos de origem vegetal, como a cana-de-açúcar, a soja e o milho, tá? Que dessa fabricação envolve a participação de micro-organismo, tá bom? Então é isso. Ele é produzido por meio da fermentação da cana, por fungos, ó, por um tipo de fungo utilizado como fermento do pão, mesmo que é utilizado lá, tá bom? Então aqui, a sua tarefa, página 17, os exercícios, deixa eu dar uma olhadinha. Na página 17 vai ser use o que aprendeu, tá? Então, página 17, exercícios 1 e 2. Página 18, exercícios 3 a 6. Não é para você fazer além desses exercícios. Na página 17, você vai fazer o 1 e o 2. É uma pergunta e depois uma cruzadinha, tá? Na página 17, na página 18, você vai fazer o 3, o 4, o 5 e o 6, tá bom? E vai parar aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Qualquer dúvida, prof, está à sua disposição. É um conteúdo que exige muita atenção também, tá bom? Todo esse conteúdo de ciência, tá? Porque ele é um conteúdo bem científico mesmo, tá? Voltado bem à ciência mesmo, com aprofundamento científico, tá? Você tem que saber que sobre protozoários, sobre microalgas, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, a prof está à sua disposição, tá? Beijos, beijos. Tchau, tchau.